é abrir o tal do chamado mesmo. E esse chamado pode ser aberto pela página deles lá, que eu acho que é o Central de Serviços, certo, né, CSS, que está disponível na internet, e também tem um telefone do SERPRO, né? E existe um telefone que você pode discar um 0800 que você consegue conversar com eles e abrir o chamado. E nas situações de disponibilidade técnica do portal, a Receita Federal previu que, quando for por período superior a 3 horas, o despacho aduaneiro de exportação pode sim ser viabilizado, com a apresentação do formulário a ser utilizado no procedimento de contingência. E geralmente esse formulário é apresentado na unidade onde estão as mercadorias, né? E essa previsão está na portaria COANA, número 102 de 2018, tá? Então, hoje, o que nós temos é isso. No caso de instabilidades, a orientação é para reclamar ao SERPRO. Nós também usamos outros serviços do SERPRO. Nós fazemos a mesma coisa na Receita Federal. Quando nós estamos tendo problema interno aqui, principalmente no atendimento, no horário do atendimento, começa a cair o sistema, a gente não tem outra alternativa a não ser abrir chamados, né? E em cima desses chamados que eles direcionam os recursos tecnológico deles, de pessoas e prioridades no SERPRO, né? Então, hoje, essa é a regra. O que nós podemos fazer como sugestão de encaminhamento é dar ciência desses acontecidos, a CONFAC, né? A COANA é a CONFAC, né? Então, a gente faz o encaminhamento de quê? De levar isso ao conhecimento da COANA para ser tratado no âmbito da CONFAC, porque a CONFAC tem participações também do Ministério da Economia e acaba, de uma forma ou de outra, pressionando o SERPRO para melhorar esse sistema, né? Porque o portal único, ele é o cartão postal, né, do comércio exterior brasileiro. Está em evolução. Toda vez que entra um novo módulo, um novo sistema, a gente observa que começa a ocorrer essas lentidões, porque como o sistema está em evolução constante, né, é possível que, quando você entra com um novo módulo, começa outros módulos a serem prejudicados. Aí eles vão ajustando com o tempo, mas no momento que nós temos é isso. Não tem uma previsão legal, por exemplo, para vocês falarem, faz 1 hora que eu não consigo registrar o sistema talento, não consigo confirmar algum documento, algum processo de trabalho dentro do PUCOMEX. Não temos previsão legal para reduzir esse período de espera. O período de espera da portaria da COANA é de 3 horas, tá, para iniciar esses procedimentos. O que podemos entrar com sugestão para a COANA verificar se pode reduzir esse período de espera de 3 para 2 ou 1 hora só. Mas esse é um assunto bem antigo, viu? Nós já fizemos encaminhamento disso no passado, lá em 2019, em 2018, em 2020 nós encaminhamos novamente ali, o Mansur até mandou umas planilhas, eu mandei para a COANA, mas ainda o que temos é isso, a portaria da COANA é aquela de 2018 ainda, que fala em 3 horas. Tá? Abro a palavra para o João Marques. Bom dia a todos aí, né, os participantes da reunião. Obrigado, doutor Cleves, aí pela explanação aí. A gente sabe que o assunto é bem recorrente, a gente já até, inclusive, no grupo ali que a gente tem de vários recintos aí pelo Brasil afora, né, um grupo já com participantes de outros recintos de outros estados também. Foi comentado isso, que é um assunto que o senhor já tinha falado, que não há previsão legal para a diminuição desse prazo das 3 horas, né? Mas como a gente tem percebido que nos últimos dias aí, nas últimas semanas, a coisa tem sido muito constante, né? E o número de chamados abertos são bem expressivos, assim. Então, esse grupo que sugeriu voltar o tema aqui e colocar na pauta da reunião, né? Então, agradeço aí pelas explanações do senhor, pelas explicações. E se o Mansur, alguém aí que mandou, que sugeriu isso aí na pauta da reunião aí, quiser também fazer suas observações, fica à vontade aí, pode dar suas opiniões aí, que esse que é o momento. Obrigado, doutor Cleves. Opa, bom dia a todos. Dávila, aqui da Itazem. Sim, Dávila. Eu não sei se o Mansur está ali, ele iria falar, mas como eu acompanhei essa questão,
Queria só adicionar aí algumas informações. Na verdade, para os portos, essa instabilidade até não é tão crítica, certo? Porque como recebedor, como destino, né, não há um impacto grande, né, dessa estabilidade. Mas nós, como os recintos alfandegados secundários, né, cria um acúmulo, um congestionamento tremendo, porque, na verdade, o que acontece? Essa instabilidade, ela, por mais que dure aí pouco tempo, nós temos janelas de transferência nos portos. Então, por exemplo, Itajaí tem uma janela de 1 hora. Então, nós temos, por exemplo, uma transferência das 9 às 10. Se nós chegarmos 8 horas e o portal não está funcionando, como aconteceu aí durante 3 ou 4 dias seguidos, a gente abria o computador de manhã e não funcionava o portal. Todas as senhas desse horário ficam inviabilizadas. E aí é o seguinte, esse tempo, Dr. Kleber, de 3 horas, ele praticamente acaba com a transferência, porque nós temos uma janela de transferência das 9 às 10. Se eu vou esperar 3 horas, o porto não vai aceitar mais esse container ou esses containers. E, por exemplo, se o deadline do navio for ao meio-dia, o exportador vai perder o embarque. Então, eu tenho ciência, claro, eu entendo que esse container, que essa norma, né, que a norma de contingência, ela foi criada de certa forma para ter uma cautela. Entendo todas as preocupações, só que ela inviabiliza toda a logística. Nós tivemos dias que o portal ficou parado durante a manhã toda. Sim. E nós perdemos muitos embarques. E não foram nenhum nem 2 containers. Isso prejudica muito a logística. A logística do Brasil para de exportação. Eu acho que tem que ser tratado de uma outra forma, acho que com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cautela, entendendo os riscos, os prejuízos, porque se eu não mandar um container para o porto, o exportador vai pagar no show. Se ele perder o embarque, ele pode pagar uma multa. Então, ele vai ter que pagar o aluguel, mais o sobrealuguel do container, mais armazenagem. Então, assim, eu acho que a visão dessa contingência tem que ser mudada. E eu corroboro com a preocupação do Mansur no sentido de diminuir e simplificar, porque se eu for protocolar um formulário na Receita para alguém da Receita verificar e analisar, isso inviabiliza. Ou seja, a rotina de contingência, se alguém utilizar, vai ser só para formalidade, né, doutor? Távila, eu posso dizer sim que eu concordo plenamente com a sua posição. A gente poderia estudar uma redução dessas 3 horas. E eu adianto um assunto que é de interesse de vocês e vou precisar do auxílio de vocês. Nós vamos receber agora no início de dezembro, ali na primeira semana de dezembro, Dávila, a presença do chefe da divisão de exportação da Coana, tá? Ele vem visitar o nosso complexo portuário, porque eles querem, é o primeiro porto que ele vai visitar, porque eles querem criar o estudo do tempo na exportação. E ele quer ver como que estão os processos de trabalho. E ele escolheu como a primeira alfândega do país, Itajaí, tá? Então, provavelmente, eu tenho que olhar a data aqui, eu acho que dia 5, 6 de dezembro, não sei. Mas, de antemão, eu já convido vocês aí dos representantes dos recintos, né? Não sei como que a gente vai fazer, se a gente faz por videoconferência ou se a gente faz no local presencial,
porque ele é a pessoa que pode fazer essas anotações, não só aqui na COFAC, né? Mas ele pode fazer essas anotações e verificar o que pode priorizar para amenizar esse perda de tempo aí, se a gente pode antecipar, de que forma que a gente faz isso, tá? E mostrar para ele que existe a norma do jeito que está e existe o mundo real, tá? Então, não está fechando, não está sincronizado. E a gente não pode parar o fluxo na exportação. E esses estudos do tempo vêm justamente tentar identificar o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar ainda mais o nosso tempo nas exportações, porque nos últimos tempos a gente viu que nós tivemos um novo processo de exportação, mas também nós tivemos um novo processo de importação. Então, às vezes, os olhos ficam ali para tentar resolver a parte da importação, tanto é que o estudo dos tempos, ele foi só na importação e agora que ele se volta para a exportação, né, Dávila? Então, vamos aproveitar esse novo foco que eles estão dando também, a importância que merece na exportação, e vamos, sim, levar essas preocupações e essas dificuldades no fluxo também para o chefe da divisão da Coana de exportação, tá? É uma boa oportunidade também. Então, eu vejo assim que casa bem retomar esse assunto com a vinda dele também. E eu sugeri que ele também não reunisse só com a alfândega aqui para a gente ficar com aquele estudo. É claro que ele vai num recinto e tudo mais, né? Mas que a gente fizesse uma reunião de 1 hora aí com vocês para vocês colocarem as maiores dificuldades que a gente está tendo na exportação para ele também, né? Que aí ele está na ponta, ele vai ver o que está acontecendo na ponta, tá? Kleb, só para informar, o senhor Mansur levantou a mão da Medlog e depois, logo em seguida, o Cristiano Alfaro. Passa a palavra para o Mansur. Bom dia a todos, bom dia doutor. Só colaborar um pouquinho, né? Como o senhor mesmo disse, esse assunto já é realmente antigo, né? Tinha um estudo, a pedido da Procomex, eu retomei esse estudo, né? E só alguns dados, em novembro, hoje estamos no dia 17, foram 6 paralisações do sistema em 17 dias, tá? Ocasionando aí 25 chamados em âmbito nacional, né, catalogados, fora os que acabam abrindo o chamado e não nos enviando para catálogo, né? Então, o André da Itazen, o Dávila aí falou bem, o João também falou bem, então não tem muito o que eu complementar, mas é só para ratificar que realmente o problema existe, né, e nos causa bastante transtorno e trazer alguns números, tá? Do meu lado, já convido você também, viu, Mansur, para, se for possível, participar dessa reunião e trazer esses números pro chefe lá da divisão, tá? Aí, que é ele que faz as propostas de alteração de norma e talvez tenha uma forma de reduzir esse tempo. Eu não sei o porquê que tem que ser 3 horas, né? Por que não poderia ser um tempo menor? Então, ele pode explicar, inclusive, por que é 3 horas, né? Perfeito, Dr. Klebs. Bom, a gente agradece, né, a retomada desse assunto, o encaminhamento. Eu estarei presente, sim, na reunião, com o maior prazer, porque é um assunto que hoje nos traz muitos problemas, né, e ainda antecipando que vai vir o novo AD Coana, onde vai aumentar aí absurdamente o fluxo de informações através do portal, né. Então, isso pode ser que gere mais problemas ainda, né, com congestionamento de sistema. Sou um pouco leigo, mas imagino que esse problema pode ser trazido à tona assim que esse sistema virar, né? E como o Dávila disse, janela da APM 1 hora, janela da Portonave 2 horas, contingência com queda de sistema 3 horas. Então, realmente, a conta não fecha, né? Tá certo. Um transtorno. Então, muito obrigado. Um bom dia a todos. Vamos trabalhar o tema assim, viu, Mansur? Agradeço, Dr. Klebs. Bom dia a todos. Bom dia. Passa a palavra para o Cristiano Alfaro. Cristiano? Ele levantou a mão, mas acho que ele não está disponível. Então, Sr. João Marques, o encaminhamento seria isso. Satisfeito com esse encaminhamento? Algum outro questionamento? Não, doutor Klebs, acho que todo mundo aí ficou bem satisfeito com a explanação do senhor e, né, espero que todos possam comparecer a essa reunião aí que o senhor está convocando aí.
quando tiver a data, o horário certo, enviar para a gente aí, que a gente tem interesse em participar, e esperamos que ali possa sair uma solução para esse problema da contingência das 3 horas ali, né? Com certeza, eu também tenho essa esperança, tá? Porque é uma necessidade antiga, temos que sincronizar as datas, os horários, não tem como continuar do jeito que está, não. E como a exportação ali é um aspecto muito importante para o Brasil, caso ele acaba chegando às divisas e sempre nós incentivamos a exportação, por que não melhorar também, dar uma atenção maior nesses aspectos da exportação, tá? E ele vindo vai ser uma luva, talvez resolva esse problema, ou eles entendam o porquê da nossa necessidade, tá? Fica mais claro numa reunião presencial por meio de vídeo. Vamos ver o que vamos fazer, tá? Não, exatamente. Então, agradecemos aí ao senhor pelo empenho e vamos em frente. Vamos para o terceiro item da pauta, né? Despacho de importação de aeronave nos aeroportos de Santa Catarina, especificamente no aeroporto de Navegantes. Então, o que trouxeram para nós em relação a esse assunto, né? Situação, problema. Os importadores entendem que o prazo para emissão do documento subsidiário de identificação da carga DSIC, né, pela RFB, poderia ser revisto. Hoje, somente após a emissão do DSIC é que o recinto poderá realizar a presença de carga aeronave no MANTA. O tempo ocorrido entre a descarga e a emissão do DSIC está longo. Somente após a emissão do DSIC, o processo volta para a Receita Federal validar no MANTA a presença de carga. E somente após isso consegue-se realizar o registro da DI. Hoje. Acho que hoje é sexta. Né? Aí, hoje, todo este processo acima está transcorrendo em aproximadamente 20 dias. Esse é o relato, né? Para citar exemplos, em Vitória, o processo transcorre em pouco mais de 24 horas. Em Sorocaba, menos de 24 horas também. Nossa sugestão é que a autoridade fiscal ouvide esforço para realizar a emissão de SIC no dia do desembarque da aeronave. Tá? Então, essa foi a informação que chegou para nós aqui. Tá? Sobre o assunto da emissão e apropriação de DSIC, no caso aí, mercadoria chegada em recinto por meios próprios, né, que no caso é a aeronave que está sendo importada, né, eu não sei se é um caso específico isolado. Importação de aeronave não é uma coisa assim tão comum, né, então a gente teria que estudar se esse caso não foi um caso isolado, né, e observando assim que a emissão do DSIC, geralmente ela está vinculada também à emissão do AVANAC, né, que é da Agência Nacional de Aviação, né? E na página da AVANAC existe uma orientação que quando depender de importação de aeronave, que esse registro na AVANAC, ele seja no mínimo uma antecedência de 20 dias, tá? Então, dada a quantidade, eles dizem que a quantidade e a complexidade dos documentos, no caso de importação, e as consultas que eles têm que fazer às autoridades aeroportuárias da origem da aeronave, as solicitações da ANAVAC para fim de importação devem ser feitas com antecedência de 20 dias, da data estimada para o pouso no território brasileiro. Então, você vê que coincide mais ou menos com essa data, né? Essa é a orientação da Agência Nacional de Aviação, que eles precisam de pelo menos 20 dias para resolver o problema da AVANAC. Aí teria que ver, nesse caso específico, né, se foi uma questão desse prazo, ou se foi feito ele antecipado, não sei. Teríamos que estudar o caso específico, né, o que ocorreu, e com isso verificar em que parte da etapa nós falhamos, né. Eu sei que às vezes a nossa equipe aqui, quem entende de mantra, às vezes é 1 ou 2 servidores que tem, às vezes o perfil tem que ser um perfil de auditor nesse caso, né? E às vezes o auditor que esteja com aquele perfil que ele conhece, ele esteja de férias, ou afastado por algum problema de saúde, qualquer coisa desse tipo, e às vezes acaba atrasando, né? Mas teríamos que identificar o caso em si. Eu queria, assim, saber se quem está presente aqui que pode manifestar sobre esse assunto para a gente anotar, ou ele tem alguma outra informação adicional para a gente tentar encontrar uma solução para que 20 dias não tem como. A aeronave pousou e depois de 20 dias que ela vai estar liberada para importada e desembaraçada. Não, é muito prazo mesmo, tá? Tem alguém que apresentou esse tema
Jean Pablo, levantou a mão, por favor. Oi, Dr. Klebs, Jean, tudo bem? Da Paclog, tudo jóia? Tudo bem. Então, só para corroborar aí com o tema, a gente percebe, tanto em Vitória quanto em Navegantes, quem faz parte dessa etapa aí de liberação dessa importação é nós mesmos na Paclog, né? Sim. Realmente lá em Vitória, acaba que é feito praticamente no dia seguinte o DSIC pela Receita, e aqui na nossa região demora um pouco mais, às vezes uma semana, às vezes 10 dias, e aí a partir daí é que a gente começa todo o processo interno. Não lembro assim de casos com 20 dias, normalmente é 10 dias, 12 dias que o processo se encerra, mas se a gente puder, se o senhor puder, junto à Receita, conseguir agilizar um pouco isso internamente de alguma forma, eu acho que já, a gente vai ter que melhorar esse processo mesmo, né? Então, teríamos, assim, que estudar, você poderia, se você tem conhecimento de quais casos aconteceram, passar isso por e-mail para nós, para a gente estudar, para verificar se foi o problema da VANAC, se é só DSIC mesmo, se é uma falha na atuação interna da Receita Federal, porque a gente pode verificar a frequência que isso está ocorrendo, Pablo, e se a gente precisa treinar outras pessoas para a emissão desse DSIC, tá? Para evitar essa falha de o servidor não está, ou está de férias, ou ele está de licença de saúde, qualquer outra coisa desse tipo, sabe? Vamos identificar assim, vamos corrigir esse processo. Nós podemos levantar aí aos despachantes aduaneiros, no caso, né, de observar essa orientação da ANAVAC de solicitar o processo 20 dias antes do pouso, né? Então, ele já começa lá atrás. Então, lá na VANAC, para emissão da VANAC, já, mesmo que ele seja provisório, ele já começa a trabalhar ali, porque a partir do momento que ele registra o AVANAC lá para 20 dias antes do pouso, ele já vem uma informação para a Receita Federal também, que existe um AVANAC que está dependendo de liberação da Receita Federal, então já dá conhecimento a nós. E o DSIC, no caso, também, ele é inicialmente registrado por vocês aí, né, Pablo? Né, Jean? Hein, Jean? O DSIC é registrado por vocês, né? Não é pela gente, é a Receita que faz. Ela faz todo, porque quando é excesso de mercadoria, alguma coisa que não está dentro do conhecimento aéreo, vocês fazem o DSIC, né, para o excesso. E no caso da aeronave, meios próprios também, vocês não fazem nada aí? Não, quem gera o DSIC é a Receita Federal, não é a Receita que abre esse processo, então? Exatamente. Porque eu pensei que também poderia ser igual mercadoria, vocês começariam o processo e já acionava, sabe, Jean? E já acionava por e-mail a Receita e começava, mas não sei como é feito nos meios próprios, não. Sim, nesse caso a Receita que faz o DSIC, lá em Vitória da mesma forma, tá? Também a Receita Federal que faz a DSIC. A questão é que lá a Receita fica, ela mora, digamos, no próprio prédio do terminal de cargas do aeroporto, então ela tem uma equipe lá dentro, então fica muito mais fácil, né? Chega a aeronave, o fiscal que vê a aeronave, vistoria, ela já faz todo o processo, por isso tem um ganho significativo desse processo, entendeu? Mas nos dois casos é sempre a Receita Federal que gera o DSIC. Tá ok. Tá certo. Depois você poderia compartilhar comigo, Jean, algum arquivo desses aí de pedido, que eu vou buscar junto à equipe para verificar todas as etapas que ocorreram, quais foram os prazos e o que a gente pode fazer para melhorar internamente aqui. Porque, às vezes, a DSIC ela é emitida ali pelo pessoal do CEVIG, às vezes é emitido pelo pessoal do Elvis ali na SACIT. Aí vamos estabelecer uma coisa que esteja mais próximo do aeroporto. Isso, doutor. A gente vai levantar, então, para o senhor os últimos 3, para exemplificar quando entrou, quando saiu, todo esse processo, a gente encaminha via e-mail para o senhor e para a Débora, para mais alguém que o senhor achar interessante que receba, ok? Ok, muito obrigado, Jean. À disposição. Alguém tem mais alguma manifestação em relação a DSIC de aeronave? Não. Então, o encaminhamento é isso. A gente vai estudar o caso,
verificar as falhas ocorridas no processo e vamos, se preciso, treinar novos servidores para termos maior disponibilidade de pessoas para emissão e o controle dessa DSIC de aeronave importada. Tá? Passamos para o quarto item da pauta, né? Ele envolve a Renata, são sugestões apresentadas pela Renata, são uma sequência de 4 itens que ela vai falar, e o primeiro é relacionado à informação sobre disponibilização do relatório fotográfico para análise de rotulagem de bebidas. É contigo, Renata. Bom dia a todos. Aqui na unidade do Vigiagro... deixa eu botar na minha apresentação, que legal. A gente está tendo bastante acúmulo de processos da área vegetal. Então, uma das formas que a coordenação do Vigiagro pensou em desafogar aqui os nossos auditores fiscais seria esse relatório fotográfico para avaliação de rotulagem de bebidas de importação, para bebidas que não precisam de coleta. A gente disponibilizou para os recintos, e aí eu mandei um e-mail para os que eu tinha contato, então eu já solicitei também ao Dr. Klebs e ao Alessandro a listagem dele para essa comunicação ser mais transparente da próxima vez, e por isso eu resolvi trazer esse assunto aqui na COFAC para todo mundo ficar sabendo da mesma forma, né? Que é essa opção de emitir um relatório fotográfico. O terminal que quiser participar desse relatório, ele tem que acessar esse link que está aí na apresentação. E qual eu vejo a grande vantagem? Quem vai analisar esse relatório não serão os auditores fiscais aqui da unidade. Então, com isso, a gente tira essa carga extremamente grande que eles têm, e aí eles vão ter mais tempo para se dedicar aos outros processos da área vegetal que também estão acumulados. Então, eu queria a ajuda de todos os recintos, para todos que puderem, que acho que hoje em dia só tem um que já está habilitado, habilitar esse relatório fotográfico, para a gente conseguir liberar os auditores fiscais para atender os demais processos. Hoje em dia, só para título de curiosidade, a gente tem aqui na unidade 126 processos de bebida aguardando vaga para agendamento. E aí, também o que tem acontecido, que eu até chamei a atenção aqui, tem algumas empresas que, não sei por que agendam, imagino que para tentar adiantar tudo, só que na véspera, no final do dia, cancelam o que está agendado para o dia seguinte. Esse cancelamento de agendamento é péssimo para todos, porque essas vagas vão ficar em aberto, a gente não vai conseguir repor. Então, assim, a gente já tem processo acumulado, e se a pessoa não faz esse cancelamento com pelo menos 24 horas de antecedência, ela não consegue ser reposto, né, essa vaga. Então, eu queria também pedir a ajuda de todos os despachantes para não fazer esse cancelamento em cima do laço. E eu queria, não sei se a gente já abre para todos sobre esse relatório fotográfico, mas o segundo item é meio que uma continuação desse. Eu posso seguir, depois eu abro, Klebs? Sim, Renata, se tem uma ligação, podemos seguir para o próximo passo. Aí, essa função, que o segundo item é a divisão dos recintos. Não, é que eu mudei a ordem, desculpa, na minha apresentação. Não, então vamos abrir e depois eu falo. Tá ok. Tá. Aberto a palavras aí. Tem alguma coisa, Marcelo Petrelli? E ela pede aí o seu João Ferreira Marques, em relação ao pedido da Renata, que na apresentação aqui está colocado aqui, todos os terminais que tenham interesse em participar do projeto do relatório fotográfico para análise de rotulagem de bebidas. Você tem como conduzir isso, de verificar quem que vai fazer esse tipo de coisa, quem vai fazer essa rotulagem, se é a Portunave, a IPM, a Multilog. Vamos abrir para todos aí. Não, posso pegar no grupo de trabalho que tem aqui, do pessoal dos recintos aqui, e dar uma forçada aqui para ver se o pessoal agiliza aí e passa a informação o mais breve possível aí para a doutora Renata. Isso a gente pode tentar com o pessoal aqui, ver se eles dão uma preferência, né, uma prioridade para esse assunto, para que seja resolvido o mais breve possível, sem problema nenhum. Renata, esses processos pendentes, eles estão mais em que recinto? Que é lá na Multilog, na Portunave?
O processo de bebidas, eles têm, na maioria, multilog e forte, se eu não me engano, e poli. Forte, né? É. E poli. Mas eu acho que a multilog, se eu não me engano, a multilog ela já está habilitada para vistoria remota e ela já está também para esse relatório fotográfico. Acho que ela é a única que está habilitada, se eu não estiver enganada. Não sei se agora é a multilog ou a poli. Mas a poli também já está habilitada, viu, Renata? Pela conferência remota, eles já fazem. Remoto, sim. Isso. Mas eu estou falando desse relatório fotográfico, não é uma vistoria remota porque ele não acontece ao vivo, né? A pessoa vai mandar o relatório fotográfico nos moldes que vai ser enviado para ele naquele modelo, e aí o auditor fiscal vai avaliar e vai liberar direto no sistema. Então, esse processo não vai nem cair aqui na unidade, então vai tirar bastante demanda aqui dos colegas que já estão bem cheios. Não, doutor Renato, uma pergunta também. Aqui, por exemplo, nós aqui da Bracego, que é uma raridade, a não ser quando aparece alguma coisa que vem contando de resfriado, tudo, a gente não tem essas mistorias de bebida. Nós precisamos também enviar para a senhora esse relatório, não? Não, se vocês não têm interesse em ter, né, na verdade, isso é para agilizar o processo dos importadores que estão aguardando vaga de agenda, tudo, né? Ah, entendi. Para aqueles que estão com vistorias frequentes do produto ali nos recintos. Não, tranquilo. Isso, ou quem quiser vir a ter esse produto, né? Que aí não... Uhum. Nós temos algum representante da Poli Terminais aqui na reunião? Creio que não. Poderíamos passar uma mensagem para eles também, né, Renata? Para eles aderirem a essa nova proposta de vocês. Os recintos, eles já, se eu não me engano, acho que a Conexão, a Forte, eles já preencheram aquele formulário, já mandaram um relatório fotográfico teste que não foi aprovado, aí, se eu não me engano, foi por qualidade de imagem, por assinatura do documento digital, e eles falaram que vão se adequar. Então, eu queria só pedir ajuda para o quanto antes se adequarem para a gente conseguir ter mais essa opção de análise do processo. Né? Tá certo. Eu passo a palavra para o Robson Guimarães. Que eu estava com problema aqui no áudio, mas nós somos aqui da Poli, eu sou da Poli, então estou na presença aqui, tá? Robson, quanto ao pedido da Renata aí com relação a esses relatórios fotográficos, me parece que boa parte do estoque de verificação física de bebidas aí, fotográfica está pendente também na Poli. Aí ela tem uma proposta de adesão dos relatórios fotográficos. Sim, nós já mandamos alguns modelos, estamos no aguardo agora do retorno para estar tudo ok. Então, me parece, né, Renata, que os recintos estão de acordo aí com a tua proposta de mudar essa sistemática e incluir as verificações por meio desses relatórios, né, fotográficos. Sim, com certeza. Aí eu só resolvi trazer na reunião para todos ficarem cientes que tem essa possibilidade, porque eu não sei se meu e-mail antes tinha atingido a todos. Sim. Posso ir para o próximo item? Pode ir para o próximo item, se ninguém tem mais nada a manifestar. Então, que também queria divulgar, né, para fazer de forma isonômica e transparente para todos, que foi disponibilizado para evitar o demurrage, que a gente entende que está um problema grande em função da diminuição do tempo, né, do container, a desova de produtos. Me perguntaram, a gente tem um Instagram, eu também veiculei isso no Instagram, se poderia ser produto vegetal também. Eu não sei, eu preciso que, se alguém tiver essa dúvida, me mande por e-mail para eu consultar a coordenação. O que eu tenho certeza que são esses documentos que estão compartilhados de produto de origem animal comestível, que a gente pode autorizar a desova. Essa desova pode ser para câmara fria ou para outro container refrigerado, né? Só que tem que ser enviada a solicitação por e-mail e aí vai ser agendada a desova com acompanhamento de um servidor. Então, também é para todos ficarem cientes dessa possibilidade, porque eu imagino que vai ser uma boa economia para os importadores. Inclusive, mesmo que o processo ainda esteja em análise na central remota, mesmo que o processo ainda não tenha entrado aqui para a unidade de Itajaí,
ele também pode já ser descarregado para liberar esse custo. Sobre esse assunto era isso. Tem alguém para manifestar isso? Não, né? Acho que é mais um comunicado, né, Renata? Isso. Existe uma dúvida aqui, doutora Renata, por exemplo, nessa desova aqui, se eu não me engano, eu vi o pessoal da qualidade aqui do CIF comentando, que parece que tem um problema nessa desova, que quando esse container é desovado, como há o problema ali do rompimento do lacre do container, quando sai essa mercadoria para o destino lá, ou para outro recinto, depois da liberação dele, da DI, né, tudo, o fiscal lá do destino está exigindo que se tenha uma nota fiscal para ele aceitar essa mercadoria lá, porque o lacre do Vigiagro foi rompido. A senhora tem alguma informação sobre esse assunto, não? Esse é o fiscal do CIF que está exigindo isso, né? Não é do Vigiagro. Do CIF, exatamente. Eu imagino que o colega deva estar desatualizado, porque a legislação mudou, quem faz a inspeção é Vigiagro e não precisa ir com lacre com informação nenhuma. Se o produto está nacionalizado, não precisa de certificado sanitário nacional, a nota fiscal do produto, sim, mas vocês têm, né? Não, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente desova um produto de importação de origem animal, por exemplo, aqui, quando esse produto ele vai internamente aqui dentro do estado de Santa Catarina, ele é dispensado da nota fiscal para a circulação da mercadoria. Por quê? Porque ele tem a PMLI que substitui a nota fiscal. Isso está na legislação lá, não tem problema nenhum. Né? Ele não aceita esse documento? Então, a gente teve umas dificuldades aqui, uns problemas, porque o fiscal, quando chega lá, ele quer que esse produto esteja acompanhado por uma nota fiscal. E isso não... Como é que eu vou liberar? Eu vou liberar a mercadoria para uma nota fiscal? Ele teria que mandar uma nota fiscal de armazenagem desse tipo, uma coisa sem sentido. Acho que é questão só de instruir o colega, né? Se você tiver e-mail disso, aí pode me passar e eu passo para a responsável pelo serviço de inspeção, né? Que é a Adriana, porque talvez seja só informar o colega que essa exigência não tem embasamento legal, né? Não, eu vou levantar o caso aqui, então, certinho, e vou passar um e-mail para a senhora, então. Tá. Muito obrigado. Nada. O Bruno Sena levantou a mão, Renata. Abra a palavra para o Bruno. Obrigado, doutor Cleves. Bom dia, doutora Renata. Bom dia. Referente a essa questão da desova, a possibilidade também de fazer isso com os produtos que se fazem tratamento, no caso dos envoltórios naturais? Então, teoricamente sim, mas em função da peste suína africana, eu imagino que não, porque a gente pode estar colocando em risco. Mas, se vocês tiverem necessidade, formaliza isso no e-mail e a gente manda para avaliação do Departamento de Saúde Animal. Você poderia fazer um cross para outro container? Isso. Não, tranquilo. E isso seria só quando tiver em área alfandegada. No caso, posteriormente, teria algum problema antes de enviar para o CIF de tratamento ou fazer essa troca de container? Então, em função dos surtos de peste suína africana, pode ser que tenha. Eu não vou saber responder isso. Se não estivesse havendo a peste suína, poderia. Mas, em função de ser um produto de origem suína e ter esse risco, eu não sei te responder isso com segurança agora. Não, tranquilo. Obrigado. Nada. Próximo assunto da pauta, né, Renato? Então, esse que é o que tinha a ver com a parte de fiscalização de bebidas. Eu estou com uma dificuldade, eu queria a ajuda de todos, se puderem, como dividir os recintos para vistoria. Primeiro, vou explicar aqui, a gente divide em dois grandes grupos. Um são as bebidas, isso aqui só da parte vegetal, né? Importação e exportação também. Então, um grande grupo de bebidas, que quem faz essa fiscalização são os auditores fiscais, e o outro grupo, que é o nosso agente de atividade, que faz a fiscalização. Esses outros produtos de importação e exportação, a gente não tem problema com a agenda, a gente consegue remanejar fácil, eu consigo incluir se tiver solicitação.
de perda de embarque, tudo, alterar dia, ou ele vai em um determinado recinto naquele dia a mais, essa parte eu tenho mais flexibilidade. A parte de bebidas, pelo volume ser muito grande e a minha quantidade de auditor fiscal aqui ser pequena, nós só temos 3 auditores fiscais da área vegetal aqui, eu não tenho muita massa de manobra. Então, como é que a gente dividia antes? A gente dividia mais vezes recintos que tinham mais produto acumulado. Só que gerou uma demanda de outros recintos, que esses recintos que estavam com mais processo acabavam recebendo mais ainda, porque tinham mais visitas do Ministério. Então, a gente acabava... eles usavam, acho que essa tabela até para vender, não sei, né, como. Então, a gente tem muitas visitas do Ministério, botem, né, os seus processos aqui. Aí a gente precisava ir mais vezes para conseguir, e aí fica um ciclo sem fim. E eu entendo essa reclamação que foi feita realmente justa, né, não fica justo assim. Então, a partir da próxima semana, a gente fez essa divisão que está aí na tela, e ela leva em conta os recintos e a minha quantidade de auditor fiscal, né? Então, a gente botou 3 recintos por dia de bebidas, e cada recinto a gente se limita a 10 processos, porque depois dessa vistoria tem toda uma sequência de ações que tem que ser feitas no sistema, então não adianta a pessoa pegar 30 processos lá e depois não conseguir dar conta aqui no computador, né? Então, 10 por dia eles conseguem. E aí a gente dividiu de forma igual, independente se o recinto tem muito processo ou não. Mas eu ainda estou na dúvida se isso é certo também. Então, eu não sei se vocês, Clebs, na Receita tem alguma parte de divisão de dias de fiscalização, como que vocês fazem essa divisão, se vocês levam em consideração a quantidade de processo ou apenas o recinto ou o tamanho de recinto. Eu precisava de uma ajuda em relação a isso. Aqui, eu abro a palavra para o Leandro Cipriano, que é o chefe do SEDAD, para ele manifestar quanto a isso. Leandro, poderia ajudar a Renata em relação à programação de verificação física? Olá, bom dia. Bom dia. Deixa eu só ligar aqui. Bom dia a todos. É o seguinte, a gente tem, agora até foi destacada, né, a equipe de verificação física, ela ainda faz parte do SEDAD, mas tem o grupo de analistas, tem uma equipe própria, né, o chefe é o Paulo Sérgio. Eles estão atualmente ainda distribuídos em 4 recintos, mas a gente também tem uma tendência aí, já que já foi implantada a verificação física remota, no futuro até de simplificar um pouco. Então, essa parte também está em processo de mudança. Quem está acompanhando essa mudança, digamos assim, ainda planejando essa mudança é o Paulo. Hoje, a gente tem analistas que fazem verificação física lotados fisicamente na portonave, e esses fazem as verificações da portonave e do aeroporto, obviamente, ali, né, estão em navegantes ali, né, por facilidade. Tem uma equipe lotada fisicamente na APM Terminals, faz ali a área da Brascar, né? A distribuição é por proximidade física mesmo, né? Uhum. Tem uma equipe na Politerminais, que faz os recintos daquela região, e acho que tem um analista só que fica fisicamente na Multilog, também para evitar um deslocamento maior. A tendência com o aumento da verificação física remota é que sejam apenas 2 equipes ou talvez até uma equipe só lotada em um recinto aduaneiro, ou no máximo em 2, né, para facilitar a questão ali de não ter a travessia do ferryboat. Então ficaria uma equipe na portonave, talvez uma equipe na PM, que são os 2 terminais ali com maior volume de verificação física. E, de acordo com as regras da verificação física remota, quando for possível realizar verificação física remota nos demais recintos, faz-se remotamente, e quando o pedido de verificação ou o tipo de verificação física exigir, aí sim há o deslocamento desse fiscal que está supor aqui, vamos supor que esteja na PM, até o outro recinto. A ideia com a verificação física remota é cada vez concentrar mais a equipe num local só ou em 2 locais.
Mas aí, esses vão todos os dias em todos? Como é que vocês fazem essa divisão de qual recinto é que, quando? Isso, todos, do jeito que está hoje, digamos assim, nos 4 recintos, né? A equipe que está escalada para a PM vai todos os dias na PM, e esse rodízio, ele é na escala mensal. Então, aquele analista que está hoje na PM, em dezembro, pode mudar a escala dele e ele vai estar na poli. Então, tem uma escala mensal. Sim, mas aí todos os recintos são atendidos todos os dias, então? Sim. Tá. Eu não tenho mão de obra para isso. De acordo com o agendamento. Vamos supor que a quantidade de declarações de importação em canal vermelho, né? E foram solicitadas verificações físicas na poli e na outro recinto, no Forte. É atendido pela mesma equipe. Então, tem 2 analistas lá, um vai fazer as verificações da poli, o outro vai se deslocar até o Forte para fazer as verificações lá. Por isso, são 4 subequipes, digamos assim. É que talvez o volume de vistoria de vocês seja menor do que as nossas vistorias, né? Você consegue atender por demanda. A pessoa quer agendar, agenda o dia que quiser. Eu não consigo porque eu não vou conseguir ter gente suficiente para... Porque todos vão querer todos naquele mesmo dia, entendeu? Na verdade, a nossa ordem de agendamento quando a ADI, a Declaração de Importação, ela incide em canal vermelho, distribuída a um auditor fiscal, né, no período seguinte, né, se ela foi de manhã, ela é distribuída à tarde, se for à tarde, no outro dia pela manhã, esse auditor fiscal ele vai analisar ali e vai fazer a solicitação de verificação física, colocando ali o que ele quer que seja verificado. O agendamento é sempre próximo ao horário do meio-dia. O Paulo faz o agendamento e encaminha para os recintos para que posicionem em 24 horas. Então, a verificação física é sempre no dia seguinte ao dia que foi solicitado pelo auditor fiscal. Evidentemente, algum caso de dificuldade de posicionamento ou de uma verificação física mais completa, ela acaba não sendo concluída no dia seguinte, mas o objetivo, a regra geral, é que o relatório de verificação física seja concluído no dia seguinte ao que ele foi solicitado e agendado. É isso que a gente procura. Não tem como atender isso, eu gostaria. O volume de vocês é bem maior, viu, Renata? Pois é. Porque vocês verificam com mais frequência, vocês não fazem uma gestão... Porque a gente seleciona pelo canal vermelho, né? Aí não sei como que vocês selecionam aí, se vocês fazem vistoria de tudo, de 100% do que chega, ou só de parte, sabe? Então a gente só faz de parte dela. Depende. Tipo exportação, aí depende para qual país vai. Tem país que pode ser liberado e país que não. A gente até faz essa seleção, mas talvez não consiga enxugar tanto quanto... Talvez a gente precisa melhorar nosso gerenciamento de risco para selecionar o que realmente necessita, né? Foi assim que nós evoluímos, porque se dependesse dos processos anteriores, a seleção seria muito maior, nossa equipe também não daria conta. Tá? Então, e como vocês fizeram para mudar essa seleção? Nós fomos mexendo na equipe de gestão de risco até chegar a um ponto de selecionar aquilo que realmente interessa, aquele onde tem um risco operacional. É claro que algumas seleções elas vêm pelo aleatório, mas o aleatório é muito pouco, sabe? Não representa tanto assim do volume nosso, não. Então, mas essa equipe de gestão de risco local ou nacional? Tem nacional e tem local. Na verdade, a local hoje, que a nossa equipe de gestão de risco local, ela está, devido ao processo de regionalização, ela está junto com o pessoal de Curitiba, tá? Então, é um local meio regional, tá? Eles fazem o processo de outras unidades também, tá? Mas é sobre o controle nosso também, tá? E eles verificam essa capacidade operacional nossa, quantidade de gente que nós temos disponível, tudo isso, tá? Para poder selecionar. Tem um limite ali. Vocês não querem depois fazer um intercâmbio e me mostrar como é que é, para ver se eu consigo implementar algo semelhante aqui? Sim, pode. Recebendo você numa visita aqui. Pode vir até aqui com a gente que a gente mostra, tá?
para eu até poder elaborar um projeto e encaminhar para a coordenação para ver se a gente consegue mudar, né? Porque nesse volume que está aqui, com a quantidade de servidores que nós temos, a gente não vai dar conta. E aí atrasa o processo todo e fica todo mundo pressionando, todo mundo atrasado, todo mundo desesperado e vira um caos, né? Já aconteceu isso conosco também, tá, Renata? Aí foi um processo que foi evoluindo, tá? Até entender o quanto que é capaz por dia cada um executar, sabe? Então, se você tem uma equipe maior, com essa regionalização, a gente conseguiu até ampliar um pouco a nossa seleção, tá? Porque veio mais gente de outras unidades, aí a gente cuida tanto, e nós aqui em Itajaí, o Leandro, que acabou de manifestar, nós cuidamos de Santa Catarina e Paraná, tá? Então, a nossa equipe é responsável pelos 2 estados. Aí essas verificações são feitas dessa forma, tá? Distribuída no dia seguinte, tudo igual. Mas isso foi um trabalho de praticamente 5 anos, 6 anos, tá, Renato? Mas podemos mostrar para ti como foi feito. Ah, não custa sonhar, né? É possível, sim. Obrigada. Passando para o próximo item da pauta? Isso é uma dúvida, na verdade, eu queria informar a todos e perguntar como que isso é feito com a Receita e com a Anvisa, porque eu recebi durante 3, 4 dias seguidos e-mails da empresa que faz a travessia, falando que eles me perguntando qual o embasamento legal para eu exigir gratuidade. Eu respondi que eu não exigia nada, a gente simplesmente entrava e preenchia o papel, e é uma coisa que sempre foi assim, né? E aí realmente a gente foi estudar aqui, a gente não achou embasamento legal, então se alguém tiver esse embasamento legal, se a gente tem obrigação de ter gratuidade ou não, eu não sei. E aí o que esse diretor da empresa me passou é que eles iam passar a cobrar, porque eles passaram a ter que dar a travessia gratuita para autista e deficiente, enfim, e aí estava tendo um movimento muito grande de servidores do Ministério da Agricultura e iam ter que cobrar. Eu pedi para ele para me dar um tempo para eu estudar e para não cortar assim de forma abrupta, porque isso ia gerar um impacto muito grande. O Ministério da Agricultura não tem como pagar essa travessia, né? A gente não tem um cartão corporativo, qualquer coisa assim. O servidor não vai tirar do bolso dele para pagar. Então, o que ia acabar acontecendo? Os servidores iam ter que dar a volta pela BR para ir até Navegantes. Então, um trajeto que seria de 5 quilômetros ia se estender para 50 quilômetros e sem falar o trânsito, tudo, né? Então, eu fiquei bem preocupada com relação a isso. E aí eu queria saber se essa cobrança, eles também entraram em contato com vocês, porque eu suponho que tenha havido algum problema pessoal entre algum servidor e eles estejam fazendo algum tipo de retaliação, e que talvez até estejam no direito, se é uma benesse, como ele botou assim, da empresa, enfim. Mas eu só queria entender isso, se está igual para todo mundo ou não. Sim, eles entraram em contato com a Receita Federal também, colocando essa posição, né, de que não iria mais conceder a gratuidade, que era uma liberalidade deles, que não existe previsão legal mesmo, que era uma liberalidade deles, que para os trabalhadores que moram em Navegantes e Itajaí, existe sim o ressarcimento dessa travessia para travessia de pessoas, né? Então as pessoas interessadas elas se cadastram no site lá, aí mensalmente eles recebem lá o ticket de travessia, tanto do lado de Navegantes e Itajaí. E me parece que esses tickets de travessias, eles são ressarcidos pelas prefeituras, não sei quem, ou pelo Estado. Há um ressarcimento, sim, quer dizer, não apesar de ser gratuito, mas ele recebe. A operadora do ferryboat, ela continua recebendo, tá? Uhum. Gratuito para quem se habilita naquele processo daquela travessia. E para os órgãos públicos, era de costume sempre dar a gratuidade quando a placa do carro é uma placa oficial, né? Então tá lá a placa do veículo, Brasil, Ministério da Agricultura, Receita Federal, eles sempre deram essa gratuidade. Só que eu observei assim, Renata, que nos últimos anos foi ampliada essa solicitação de gratuidade, não só para os veículos com placas oficiais, como alguns servidores também passavam com os veículos próprios, tá certo? E ele apresentava a carteirinha lá, que ele era funcionário, vamos supor, da Receita Federal ou de outro órgão, e passava para a travessia também
para ir trabalhar também pelo lado de lá, mas não estava em cima de um veículo oficial. Aí, esse tipo de travessia, que já é no veículo particular, que é a parte mais delicada, porque aí perde o controle, né? Que aí qualquer um outro pode chegar lá e falar, não, eu sou servidor de tal lugar e eu quero gratuidade. Aí começou a ampliar, quer dizer, não estava só mais nos veículos oficiais, estavam também para outros veículos. Com relação a essa questão de outros veículos, tem que se discutir, porque para veículos oficiais eu creio que eles devem manter, não sei, dentro Mas no meu caso da reclamação era veículo oficial. Pois é, então, para os veículos oficiais, eu acredito que deve haver uma manutenção. Eu acho que estava tendo um abuso para outros tipos de veículo, Renato. Então, estava na hora de a gente sentar, eu, você, eles ali, para a gente conversar e fechar um novo acordo, junto com a Anvisa também. Eu não sei, a Márcia não está aqui hoje, né? Eu acho que ela não está presente, deixa eu dar uma olhada. E a gente conversar com ele pessoalmente para a gente chegar num acordo. Eu tentei agendar uma reunião presencial com ele, mandei o meu contato pessoal, meu celular, mas ele não entrou em contato. E aí parei de receber os e-mails também, então eu não sei o que está acontecendo, mas eu achava que a gente deveria agendar uma reunião mesmo. Isso. A gente agendar uma reunião para ver o que realmente está pegando, né? Porque não são tantos carros oficiais assim que vai causar um prejuízo financeiro para o Ferrobolt, né? Então, e não é toda hora que fica atravessando veículos oficiais assim. Não, normalmente é uma vez por dia só aqui. Então, eu acho que está precisando de uma conversa nossa aí, não sei. Vou passar a palavra ali para o Marcelo Pertella, que ele cuida dessa área de transporte também por aqui. Ele conhece um pouco, pode ser que ele tenha alguma coisa a se manifestar, né, Marcelo? Isso só para ajudar isso, quem coordena e regulamenta essas passagens é o DETER, no governo do estado. Tá certo. Mas vamos, Renata, fazer uma reunião, vamos buscar uma reunião da nossa parte, vamos pressionar ali também para uma reunião e fechar um acordo com eles ali, para que também não precise, né, que leve assim, mesmo que lá na frente precise, vamos assegurar o direito, mas às vezes numa conversa consegue resolver. Já consegui neste momento, né? É só cortar o excesso se há que está ocorrendo, né? Se existe esse excesso, corte esse excesso, mas mantenha a autorização para quem estiver dentro dos oficiais, né? É.
Uhum. Sim. O Klebs, e você marca essa reunião? Eu marco? Como que a gente prossegue? Você já pediu para ele, então eu ainda não pedi a reunião. Eu sei que os servidores lá da vigilância, da parte da Receita que trabalham por lá, já pediu essa reunião. Mas eu, Também. como gestor da unidade, não fiz a reunião, não pedi ainda. Então, eu vou pedir como gestor agora da alfândega, né? E você aí como gestor aí do mapa, aí já é uma posição diferente. Aí eles devem sim receber a gente e a gente vai ver se faz um acordo com eles ali de continuar do jeito que está e ele cortar os excessos. Sim, então quem receber a resposta primeiro vai junto na reunião do outro, então. Isso, vou pegar a tua mensagem e eu vi ali que a Polícia Federal não respondeu nada, né? Eu creio que ele não está impedindo que a Polícia Federal passe, tá? E não está impedindo também nós não, viu, Renata? E nós também não. O pessoal continua passando. Eu acho que Só que eu já deixei todo mundo avisado que se acontecer... eu acho que foi mais uma chacoalhada para cortar os excessos, sabe? Sim. Eu acho que isso que eles estão providenciando. Mas vamos fechar isso com ele direitinho. Eu faço a chamada para uma reunião com cópia para ti, porque você já fez. Aí eu reforço lá. Qualquer coisa a gente chama a Annelise, a Luciana também da Polícia Federal para chamá-lo para reunião. Tá certo? Tá. Aí resolve. Falando em Polícia Federal, por que a Polícia Federal não faz parte aqui do COFAC? É que, na verdade, a Polícia Federal ela já faz parte das 6 portos, tá? Que é do Conaportos. Então, existe uma outra comissão que cuida da segurança portuária. Aí eles fazem parte da segurança portuária, porque dentro da Comportos, 6 portos, que a Receita Federal também faz parte, né? Faz parte a Polícia Militar, a Marinha, é um outro grupo, tá? É uma outra comissão, Renata. Tá? Sim, não, porque ela não trabalha aqui na parte relacionada ao inclusive, comércio. neste momento, eles estão reunidos, tá? As 6 portos estão reunidas. A Polícia Federal está reunida com a outra equipe nossa, cuidando da segurança portuária. Tá? Eles estão reunidos neste momento. É uma outra coisa. Eu queria só deixar os contatos aqui da unidade para quem precisar enviar e-mail. Então, tem o e-mail geral da área animal, animal.vigiagro@agricultura.gov.br. Da área vegetal, vegetal.vigiagro, o meu e-mail, renata.schmidt, e a unidade tem um Instagram que a gente consegue botar coisas mais em tempo real de avisos, se todos puderem se cadastrar lá para receber esses avisos. A maioria, todos os avisos que são colocados lá também vão aqui para o nosso mural, mas lá a gente consegue em tempo real atualizar todos. É isso. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação, pela apresentação dos temas, enriquecendo as nossas reuniões da COFAC, viu, Renata? E as propostas de melhoria. E vamos recebê-las aqui para a gente conversar sobre gestão de risco, para ver se diminui um pouco essa pressão. Estou ansiosa, quero fazer em um mês o que vocês fizeram em 5 anos. Não, foi bastante trabalhoso, viu? Mas conseguimos avançar. Vamos para o 8º item da pauta, né? O 8º item da pauta trata de um pedido também que relaciona a Cefaz. Sobre esse pedido, eu peço a presença da Lenay, né? Bom dia, Cleber. Bom dia. Bom dia, Mona. Oi, Lenay. Tudo bem? Eu não sabia que você estava fazendo. Lenay está aí. Eu perdi a conexão e agora voltou. Cleber, bom dia. Prazer em falar com vocês. Esse assunto, a Mona Lisa está preparada, mas eu gostaria só de deixar bem claro a situação. Sim. Santa Catarina não proíbe a importação de aeronaves usadas. O problema é que Santa Catarina não é competitiva com o Espírito Santo. Os importadores têm um tratamento tributário diferenciado que define claramente quais são as regras, estão previstas na Lei 17763 e no artigo 246 do regulamento do ICMS anexo 2. Uma condição é a seguinte: se ele quer usar a redução da base de cálculo prevista no ACOTEP, ele não pode ter uma carga efetiva menor do que aquela que ele pagaria se ele não estivesse usando a redução da base de cálculo. Normalmente, uma aeronave usada, ela não tem similar produzido em Santa Catarina, no Brasil, aliás, e ela teria um destaque de 12% na operação, tá?
e ele teria que me pagar 3,6, que uma aeronave normalmente vai para um consumidor, né? Para os ativos de alguma empresa ou para algum empresário. E nisso, o que é que o importador quer? O importador quer destacar 4, que é o permitido pelo APCOTEP. A maioria das grandes importadoras estão efetivamente relacionadas no APCOTEP, e pagar 1. Isso não está permitido. O item 1.5 de todos os TTDs, a maioria deles está nesse item, não permite a utilização simultânea da base de cálculo e da carga reduzida. Então, tem que deixar bem claro que desde 2019 nós já permitimos a importação de aeronaves usadas, coisa que não ocorria antes, aeronaves e contêineres usados, tá? Porque, a rigor, quem tem tratamento tributário diferenciado não pode importar bens ou mercadorias usadas. Então, eu tenho a impressão que é essa. Nós já solucionamos um caso, mediante consulta à Comissão Permanente de Assuntos Tributários, já foi publicada a resposta de uma importadora grande que pretendia trazer a operação de aeronaves para Santa Catarina, tirar do Espírito Santo, mas, infelizmente, o Espírito Santo, da forma como ele cobra, tem uma burocracia lá, mas ele é muito mais competitivo do que Santa Catarina. Muito obrigado. Vocês me entendem? Obrigado, Lenay, pelo esclarecimento. Quem apresentou o tema tem alguma manifestação sobre esse assunto? Alguma outra dúvida sobre o que foi falado pela Lenay? Não sei se a Mona Lisa, né, Lenay, ela vai falar mais alguma coisa. Mona Lisa, tens alguma coisa para acrescentar que eu tenha esquecido? Não, não tem. Você falou muito bem. Ah, sim. Eu já tenho uma solução de consulta exatamente para deixar bem claro. Olha, Cleves, esse assunto, eu estou no GESCOMEC já há 17 anos, 18 já. Então, esse é um assunto recorrente. As grandes importadoras vinham falar comigo enquanto eu era coordenadora do GESCOMEC, e agora, como diretora, continuam falando e continuam não entendendo. Eu não consegui mudar a legislação. Eu tive que, através do convênio 190 e da lei complementar 160, ambos de 2017, de trazer à luz da legislação aquilo que já estava vigente lá em 2017, sob pena da gente não cumprir o pacto que estava sendo feito entre as unidades federadas, que é acabar com a guerra fiscal, né? A nossa intenção é cumprir a rigor o que está no convênio 190 e na lei complementar 160. Tá? A vantagem agora é que os benefícios de importação já foram todos postergados para até 2032. Estava até 2025, passou para 2032, o que já dá um alento, né? Porque a atividade de importação, que é uma operação, ela não é um KNAI, né? Não é um código de atividade, é uma operação, ela vai poder ser validada os benefícios até 2032. Ok. Muito obrigado. Eu acho que ninguém se manifestou, não, mas isso vai constar da ata, tá, Lenay? E essa ata ela é compartilhada com a CONFAC e com a COANA também. Uhum. Se você precisar, a Mona Lisa pode mandar para ti a nossa solução de consulta COPAT. Sim, é importante. Vamos anexar a ata à solução de consulta, tá, Mona Lisa? Sim. Sim, eu mando para dela. Tá, okay. Tá bom. Então, olha, muito prazer em falar com vocês. Fazia tempo que eu não participava, né? Pois. Agora acho que vai dar, porque agora é trimestral, né, Lenay? Porque mensal era sobrecarregava muito, mas trimestral acho que vai dar tempo, né, de você vir em todas. Agora o Michael e a Mona Lisa estão substituindo o Michael, e o Michael está de férias, é o nosso coordenador. Então, normalmente participaram o Michael, a Mona Lisa, o próprio Elton aí de Itajaí, mas terão o grupo de comércio exterior está muito bem representado. Sim. Ah, tá certo, então, Lenay. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero aproveitar para você ainda estar com aquela legislação do subfaturamento, não? Ou já terminou? Não, temos sim. Nós estamos concluindo ela. Vai sair uma instrução normativa nova que vai tratar do combate à fraude no subfaturamento. Aí ela já está minutada já, só está faltando publicar. Uhum. Ela está perto da publicação já, Lenay. Assim que sair, eu te compartilho contigo. Tá? Muito bom, perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada pela tua ajuda, obrigada, parabéns a todos. Estamos aí num ritmo bom da economia, embora o dólar esteja lá nas alturas, né?
Sim. Mas a gente está conseguindo manter as operações, está conseguindo manter as empresas, a arrecadação está aumentando e a gente está muito feliz com tudo isso. Sim, o Estado E eu de dou Santa as notas. O Estado de Santa Catarina tem crescido muito, né? Em comparação aqui com a arrecadação nossa aqui do Estado na federal, Santa Catarina hoje arrecada a nível federal mais do que Paraná, tá? Só para o teu conhecimento. Sim, exatamente. Eu participei agora, nessa última semana, de um evento da construção, assinatura do contrato de construção da nova aduana de Dionísio Cerqueira. Sim. Então, ali também nós vamos ter um grande avanço na região, né? Muito bom aquele portal que vai ser, né? Vai ser um projeto muito bonito, grande, então vai estar tudo certo, se Deus quiser. Há 10 anos atrás, Lenay, só para registro, Santa Catarina, na nona região, que é o Paraná, Santa Catarina, né? Santa Catarina participava com 35% da arrecadação federal, tá? Hoje, sim, a Santa Catarina representa 53% da arrecadação federal, tá? Comparado com o Paraná, né? Pegando os dois estados. Então, o Paraná hoje arrecada 47% da nona região e Santa Catarina 53%. Então, quanto que cresceu o estado de Santa Catarina na arrecadação? Isso decorrente ao trabalho na importação, porque o comércio exterior aqui está bem forte, mais forte do que o próprio Paraná. Sim, com certeza. E olha que o Paraná andou copiando agora os nossos benefícios fiscais. Então, tá. Então eles vão aumentar de novo. Abraço para você. Até mais. É verdade. Um abraço. Tchau. Esse assunto apresentado pela Lenay referente às aeronaves usadas era o último assunto da nossa pauta, mas no finalzinho do dia de ontem, o representante dos recintos, João Marques, ele mandou mais um tema para ver se a gente incluía ele na pauta, né? Então, eu acho que a gente tem aí pelo menos 10 minutos para tratar dele, que é relacionado à biometria, né? Ao controle de acesso aos recintos por meio de biometria. Então, estava previsto lá na portaria número 60, né? O controle de acesso por biometria. Praticamente todos os recintos da nossa jurisdição implementaram esse tipo de controle, mas em razão da pandemia, né, do Covid-19, né, em março de 2019, nós fizemos, 2020, aliás, em março de 2020, por meio da portaria número 41, a alfândega do Porto Itajaí suspendeu temporariamente o controle de acesso por biometria como uma medida para mitigar o risco da transmissibilidade do coronavírus, né? E também, paralelamente, a Conaportos, ela emitiu uma resolução número 2, lá em março de 2020, onde ela também orientou aos terminais portuários a suspensão também temporária da biometria em razão do coronavírus e manteve aqueles acesso por meio de controle de crachás, né? Mas faz mais de 4 meses que a gente já está recebendo umas pressões dos recintos, no sentido de quê? De retomar de novo o controle de acesso por biometria, tá? Então, a portaria 41 somente suspende, quer dizer, um ato de revogação da portaria 41, tudo retorna à normalidade. Então, eu apresento esse tema aqui na reunião da COFAC aos senhores, sobre a possibilidade ou não de a gente suspender, de retomar a biometria, aliás, revogar a portaria número 41 e retomar o controle de acesso por biometria. Passa a palavra para o senhor João Marques, que é o representante dos recintos. Então, doutor Cleves, é que, na verdade, isso ontem, no final da tarde, alguém pediu para que fosse colocado esse item na pauta ali, porque já tem uma resolução da Conaportos ali, pedindo ali, parece que para voltar imediatamente o controle ali pela biometria, né? Mas, como o senhor falou, você tem a portaria aqui da Receita Federal, da alfândega que suspendeu a biometria, eu entendo que a gente deve voltar quando a alfândega também revogar a portaria e dizer assim, não, a partir de agora volta o uso da biometria para o controle de acesso aos recintos, né? Então, foi isso que a gente pediu para que a Receita se posicione, dê um posicionamento para a gente, como fica, se a gente volta a biometria já de imediato ou espera a revogação da portaria, ou quanto... É isso que a gente gostaria de ter essa informação.
A portaria teria que ser revogada, João Marques. Mas eu tenho notícia que a Conaportos, ela ia emitir uma nova resolução dizendo o seguinte, que já poderia retomar as biometrias nos terminais portuários, né? É claro que você, por exemplo, não é um terminal portuário, né? Bastaria uma revogação da portaria 41, você já poderia retomar a biometria, multilog também, assim como qualquer outro recintos da zona secundária, né? Certo, aí ficaria a questão dos terminais portuários, mas pela consulta que nós fizemos a 6 portos e Conaportos, não há nenhum impedimento mais de suspender a biometria. Pelo contrário, eles trabalham com a questão de segurança, eles acham que já podem sim retornar. Eu só não vi o ato publicado, aquela orientação nossa não existe mais, entendeu? Eu não sei se eles vão publicar. Não, já tem aqui. Deixa eu falar aqui para o senhor só um minutinho aqui. Então manda para mim. Deixa eu ver aqui. É recente, né, João? Só deixa eu... tá aqui, ó. Uma resolução do dia 9 de novembro de 2001, segundo aqui do Diário Oficial da União, publicada em 10 de 11 de 2021. Aí lá no item... Deixa eu ver aqui. Tem aqui, retomar imediatamente o controle por biometria nos pontos de acesso aos portos organizados em instalações portuárias. Como a gente é recinto secundário aqui, então eu, no momento, ainda aguardo, acho que dos demais também, a posição da alfândega, né? Não, a posição da alfândega, então, em razão desse anúncio que você fez aí, a gente vai revogar a portaria. Então, praticamente hoje mesmo, eu encaminho para a publicação no Diário Oficial. A gente já tem ela minutada, a revogação, certo? Só faltava essa notícia e uma posição dos recintos, se estão de acordo em retomar a biometria de imediato, né? E a gente vai fazer a revogação da portaria, autorizando o retorno da biometria e revogando a suspensão. Não, tranquilo. Tá? Eu passo a palavra para o Inácio ali. Oi, doutor Cleves, bom dia. Só fazendo um adendo, quando o senhor, se possível, fizer o pronunciamento da revogação perante a Receita, por gentileza, se o senhor puder dar um prazo específico para o retorno, porque houve muitas alterações sistêmicas. Sim. Nós temos que retroceder para voltar no modelo anterior, né? Porque nós, como recinto, já inauguramos com acesso biometria e com os sistemas todos homologados para tal. E aí a gente teve que fazer uma grande reversão para poder fazer novamente a não aceitação da biometria como acesso. Então, eu só gostaria que o senhor pudesse, por gentileza, de promulgar um prazo específico para que a gente possa estar devidamente readequado, por gentileza. Tá certo, Inácio. Será observado isso também, tá? A gente vai fazer a revogação da portaria. Aqueles que estão prontos já podem imediatamente retomar. Aqueles que precisam de uma readequação no seu parque de informática, tecnologia, terá esse prazo também. Tá? Muito obrigado, doutor Kleber. Tem alguém mais a manifestar em relação a essa questão da biometria? Marcelo? Não, né? Então, a gente vai adotar o procedimento de revogar a portaria e retomar o acesso por biometria, tá? Pode anunciar no grupo ali, tá, João Marcos? Tá ok, então. Eu agradeço. Esse era o último item da pauta, foi incluído o finalzinho ali. Tem um item também que foi pedido pelo Eclésio, mas o assunto merece um pouco mais de trabalho, de dedicação, então eu já repassei o assunto, Eclésio, para a equipe responsável, tá? E se a gente puder resolver isso antes da próxima COFAC, a gente já resolve também. E a gente dá o anúncio dessa pauta que você sugeriu ali, relacionado ao Sindasc, tá, Eclésio? Perfeito, doutor Cláudio. Obrigado. Já recebi também a comunicação pelo e-mail, que vai ser avaliada, porque, de fato, a demanda ela necessita um aprofundamento melhor em relação à consulta, e tão logo se tenha definido isso, se puder nos encaminhar, agradecemos. Ok, muito obrigado, viu, Clésio? Eu dou por encerrada assim, a reunião. Eu quero agradecer a presença do Dr. Mário
que representante da CI aí que chegou, né? Eu olhei aqui, o Cristiano não está, aí o Dr. Mário pegou e entrou assumindo a posição dele aí, com tantas atribuições, ainda dá uma folga de comparecer aqui, né, Dr. Mário? Muito obrigado pelo seu comparecimento, agradeço a participação da Renata, do MAPA, muito importante essas intervenções, essas sugestões, a Lenai trazendo novas notícias todos, então, enriquecendo a nossa COFAC, tá? E eu acredito que, assim, ela sendo trimestral, mesmo que tiver um assunto, assim, que seja muito importante, a gente pode, sim, convocar uma reunião extraordinária, né, que tem que ter algum assunto importante, não precisa ser só trimestral, mas ela sendo trimestral vai dar mais tempo para a gente preparar os temas, os assuntos e melhorar as demandas que virem até o grupo. Sim. Pode passar, fala, Bruno, pode passar da palavra. Claro, obrigado, até, desculpa agora no final só ter posicionado, mas estava esperando realmente abrir a palavra. A questão é que talvez não tenha tido tempo para colocar em pauta, mas na sexta entrou em vigor a resolução do GSEX 269, que reduziu em 10% alíquotas de vários itens. Sim. E surgiu a dúvida, o questionamento nosso, porque apesar de estar no Siscomex já atualizadas as alíquotas, se deve ser informado algum ato legal ou fundamentação que seja nas complementares referente no momento do registro da DI. Mas automaticamente já não está com uma alíquota menor, Bruno? Eu creio que já está, né? Já está atualizado a alíquota com redução. Isso, justamente, o Dr. Klebs, o questionamento se deu porque a gente tem um entendimento que se a alíquota está de acordo, o Siscomex não vai apresentar nenhuma inconformidade, não apontar nenhum erro, mas é por conta que quando a gente teve algo semelhante da medida provisória 1071, que zerou as alíquotas de PIS e COFINS das importações de milho, a alfândega lá de Foz do Iguaçu acabou instruindo, por mais que os Siscomex já estejam com as alíquotas zeradas, acabou instruindo a preencher a alíquota manual, aplicar o código 98 na fundamentação e incluir a redução nas complementares. Eu vou pedir a palavra ali para o Leandro, se ele está sabendo de alguma orientação disso, Leandro. Tem alguma coisa que chamaram a atenção para esse tipo de orientação, Leandro? Oi? Não. Vou abrir aqui. Não. Inclusive, estranha essa orientação peculiar aí. Se a tabela Siscomex já está atualizada, faz a DI normal, não tem nada que... Sim, a justificativa, o questionamento foi justamente por isso, que a gente entende que a alíquota está normal, a gente já registra a DI com a alíquota em vigor, só que partiu do questionamento que a gente até teve muitos casos que ficaram uns dias parados na fronteira, que são responsabilidade da alfândega de Foz do Iguaçu, que os fiscais lá acabaram discutindo sobre o assunto, debatendo, e foi determinado isso. Inclusive, a DI apresenta até erro no momento do registro de alíquota não vigente, que não se aplica aquele produto, mas a instrução foi justamente essa. Informar a alíquota manual e informar a fundamentação. O ideal é fazer direto e usar a alíquota que está na tabela. O problema é se a tabela não estivesse atualizada, né? Mas se a tabela Siscomex está atualizada, é direto. Não, a gente já tem muitos problemas. Não vamos complicar o que é simples. Certo. Perfeitamente. Certo, esse é o entendimento, acho que de todos, e inclusive seria do nosso representante lá em Foz, que abrange lá Guaíra, Santa Helena, Foz do Iguaçu, e foi passado esse entendimento. Então, por isso que acabou sendo questionado, por isso que eu trouxe esse questionamento, se teria algum empecilho, por mais que entenda também que deve ser considerado que está no Siscomex, visto que já está atualizado de acordo, mas só eu entendo assim, né, qualquer orientação nesse sentido deveria partir da própria notícia Siscomex importação, né? Se fosse necessário colocar em complementar. Eu desconheço qualquer orientação desse tipo, viu, Bruno?
no Siscomex, e na nossa unidade também, o chefe do despacho é o Leandro. Nós não vamos dar essa orientação, não, até ordem de contrato, né, Leandro? Exatamente, vai direto. No caso nosso aqui, Bruno, vai direto, tá? Certo, o entendimento que o Marcelo já explanou é o que a gente tem também, é só porque levantou essa dúvida por conta dessa determinação, instrução lá da alfândega de Foz do Iguaçu. E qualquer ordem contrária teria que ser por notícia Siscomex, viu, Bruno? Certo, correto. Tá? Que lá que seria o local de orientação para esse tipo de coisa, tá? E eu não conheço, eu até olhei essa semana notícias Siscomex, eu não me chamou atenção nada relacionado a isso, não. Vou até dar uma checada de novo, viu, Bruno? Mas até por conta do nosso representante lá, doutor Klebs, questionou justamente por isso. Eu ratifiquei para ele o entendimento nosso, que é o que o Marcelo tem também, que agora o Leandro e o senhor também comentaram. E lá partiu essa instrução, até mesmo porque ficaram 3 dias discutindo sobre esse tema e cargas paradas, e a instrução justamente é essa. Até eu confirmei antes de vir para essa reunião para trazer o assunto, e eles pediram para a gente realmente confirmar, porque eles até ficam receosos porque estão registrando uma DI que está apontando o erro, e porque está a alíquota não vigente e por determinação da alfândega de lá. Acabei de olhar aqui na notícia Siscomex Importação e não achei nada com esse tipo de orientação não, viu, Bruno? Sim. Isso. Certo. Não, a própria Foz do Iguaçu tem a COFAC dela. Todas as alfândegas têm COFAC agora, Marcelo. Tá? Sem problema. Obrigado, Preté, obrigado, doutor. Tá. Eu quero agradecer a presença de todos, né, neste grupo, agradecer a presença do senhor João Marques aí, enriquecendo o nosso trabalho, a presença do Dr. Mário, a tua presença, Marcelo, o Eclésio, tá? A presença do Eclésio, do Lenay, da Renata e de todos os demais que foram convidados e compareceram aqui, né, nessa reunião da COFAC, tá? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Tchau, obrigada. Até mais.